Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas, um projeto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e executado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vetores de vírus de RNA e modelos não clínicos de terapia gênica. Neste vídeo, abordaremos os vetores retrovirais e lentivirais. No contexto de cada um desses vetores, falaremos sobre seus mecanismos de transdução da célula hospedeira, suas aplicações em pesquisa não clínica, as respostas imunes provocadas por cada um desses vetores e a biodistribuição característica nas diferentes rotas de administração. Entre os vetores virais de RNA mais comumente usados estão os de retrovírus e de lentivírus. Cada um desses vetores apresenta características distintas tanto na composição do seu capsídeo quanto no material genético, que determinam o tropismo para os diferentes tipos celulares do corpo e a persistência do material genético exógeno nessas células. Os vetores retrovirais foram os primeiros que possibilitaram uma transferência genética eficiente e estável em células de mamíferos in vitro. Eles também foram os primeiros vetores aprovados para uso clínico em terapia gênica na década de 80. Gama-retrovírus, como o vírus da leucemia de Camundongo-Moloney, e lentivírus, como o vírus da imunodeficiência humana do tipo 1, têm sido amplamente utilizados para a construção de vetores retrovirais. A família Retroviridae consiste em vírus envelopados com 100 a 200 nanômetros de diâmetro, contendo duas fitas positivas de RNA de 7 a 11 quilobases, tendo bastante espaço para material genético exógeno. O genoma do RNA é complexado com a proteína do nucleocapsídeo e ligado à transcriptase reversa, integrase e protease. O nucleocapsídeo está contido dentro de um invólucro de proteínas formando o capsídeo. As proteínas da matriz circundam o núcleo interno e interagem com o envelope lipídico do vírion. Esse envelope é recoberto por glicoproteínas que apresentam um domínio transmembrana e outro superficial, que se liga ao receptor celular e faz a mediação da entrada do vírus na célula. Os vetores de retrovírus, como os baseados no vírus da leucemia de Camundongo-Moloney, estão entre os primeiros retrovírus a serem utilizados. A transdução é dependente da divisão celular, porque o complexo de pré-integração viral não pode penetrar na membrana nuclear até que seja desmontado durante a mitose. Uma vez dentro do núcleo, ele se integra aleatoriamente no genoma da célula hospedeira e, por questões de segurança, essa característica é o principal limitante para o uso mais extensivo desse vetor. O genoma retroviral é flanqueado por dois sítios de repetições terminais longas, os LTRs, que são compostos pelas regiões U3, R e U5. A transcrição do DNA proviral começa a partir do promotor da região 5' U3. Esse genoma codifica 3 proteínas que podem ser encontradas no vírus maduro. O antígeno específico de grupo, o GAG, codifica as proteínas centrais e estruturais do vírus. A polimerase, POL, codifica a transcriptase reversa, protease e integrase. E o envelope, ENV, codifica as proteínas do envelope retroviral. Os vetores retrovirais são gerados pela remoção dos genes retrovirais GAG, POL e ENV. Estes são substituídos pelo material genético de interesse. Eles podem ser preparados como vetores competentes para replicação ou vetores deficientes para replicação, de acordo com sua aplicação. O tropismo do vetor viral pode ser modulado por alterações das proteínas do envelope com as de outro retrovírus ou inserção de peptídeos exógenos, o que será abordado nos próximos slides.
A maioria dos estudos em animais utilizando vetores retrovirais para a entrega de genes ocorre por infecção viral de células primárias em cultura, pelo método ex vivo, seguido do reimplante das células transduzidas no organismo. As células-tronco, em geral, e as células-tronco hematopoéticas, em particular, constituem alvos ideais para a transferência de genes mediada por vetores retrovirais, uma vez que os transgenes podem ser expressos a longo prazo e podem dar origem, ao longo de um processo de amplificação contínuo, a uma grande progênie de células modificadas. Por outro lado, essa seletividade absoluta para células em divisão ativa resulta em infecção preferencial de células malignas, o que tem sido vantajoso para pesquisas e terapias relacionadas ao câncer. Os esforços para traduzir os resultados de estudos em animais para ensaios clínicos têm se mostrado decepcionantes, e os sucessos na terapia gênica em ensaios clínicos usando vetores retrovirais têm sido esporádicos, ambíguos ou subterapêuticos. Melhoras significativas na tecnologia básica de vetores de retrovírus também são ativamente buscadas. Entre as melhoras mais promissoras nos últimos anos está o desenvolvimento de sistemas de vetores de lentivírus. Os vírus da família Retroviridae são geralmente divididos em dois grupos: retrovírus simples, como o vírus da leucemia do camundongo Moloney, e complexos, como os lentivírus. Em ambos os grupos, a organização do genoma é semelhante em muitos aspectos, como veremos. Os vetores lentivirais são ferramentas para promover a superexpressão estável de transgenes, não somente em células proliferativas, mas também em células não proliferativas, sendo essa uma vantagem em relação aos vetores gama-retrovirais. Porém, esses vetores são derivados de vírus de imunodeficiência humana, HIV, e outros lentivírus não humanos que causam doenças crônicas e fatais, limitando sua aplicação. Lente significa lento, então lentivírus significa vírus de replicação lenta. Eles são um gênero dos retrovírus. Possuem um diâmetro de 100 nanômetros, grande quando comparados com outros vírus, como o adenovírus associado. Eles são envelopados, contendo várias glicoproteínas, a de superfície do envelope, as transmembranas e as proteínas de membrana. Possuem ainda proteínas de matriz que formam o capsídeo viral. Eles possuem fita simples e positiva de RNA, que é reversamente transcrita em DNA e integrado no genoma da célula hospedeira. Os lentivírus são retrovírus complexos. Seu genoma de RNA contém 3 principais grupos de genes, chamados GAG, POL e ENV. Os genes GAG codificam proteínas do core e da matriz, importantes para a formação da partícula e infecção viral. Os genes POL transcrevem para transcriptase reversa, integrases e outras proteases, enzimas cruciais para transcrição reversa e integração genômica na célula hospedeira. Os genes ENV codificam as glicoproteínas de superfície e transmembrana que compõem o envelope viral e são importantes para o tropismo e entrada na célula hospedeira. O genoma do lentivírus também contém 2 genes regulatórios importantes, TAT e HEV, que ativam a transcrição viral, e 4 genes acessórios, como reguladores adicionais, que são menos essenciais para a replicação viral, mas que aumentam sua patogenicidade. Lentivírus tem grande potencial como vetor para a entrega de material genético e terapia gênica por vários motivos. Promove integração estável no genoma da célula hospedeira, o que garante uma expressão estável e de longo prazo em células replicantes. No entanto, essa integração é aleatória, podendo causar efeitos colaterais indesejáveis.
Infecta tanto células proliferativas quanto não proliferativas, de hepatócitos a neurônios e células consideradas difíceis de infectar. Tem um amplo tropismo por diferentes tecidos, sendo ótimo veículo para a transferência de CRISPR-Cas9, cabendo toda a maquinaria em um único vetor, além de shRNAs, microRNAs, transgenes e sua maquinaria de expressão. Não geram proteínas imunogênicas. E tem capacidade de carrear uma grande quantidade de material genético exógeno, com até 9 quilobases. Devido a todas as vantagens associadas aos vetores lentivirais, muitos esforços foram aplicados para o desenvolvimento de vetores recombinantes para uso na clínica ou na pesquisa. O primeiro vetor lentiviral foi desenvolvido em 1996, no qual o material genético viral foi dividido em 3 plasmídios. O plasmídio de empacotamento continha os genes de todas as proteínas acessórias, regulatórias e estruturais, com exceção da glicoproteína ENV, que estava num segundo plasmídio, tudo sob comando do promotor ubíquo de citomegalovírus, CMV. O plasmídio, chamado de principal, contém o material genético exógeno, como um transgene, e suas sequências regulatórias, flanqueadas pelo LTR viral e sequência de encapsulamento Psi. No entanto, os vetores de primeira geração não são mais usados devido ao risco relacionado à formação de partículas replicativas. Nos vetores de segunda geração, os elementos essenciais para sua produção foram colocados em 3 plasmídios, como os de primeira geração. No entanto, os genes envolvidos com a propagação, VPR, VIF, VPU e NEF, foram excluídos. Para eliminar quase que completamente recombinações lentivirais indesejadas, uma estratégia foi usar construções de empacotamento divididas em diferentes plasmídios e sem sobreposição de sequências, sendo ainda mais seguros. Com base nessa ideia, foram desenvolvidos os vetores lentivirais de terceira geração. Nesse sistema, o genoma viral foi dividido entre 4 plasmídios, um contendo os genes GAG e POL, outro contendo genes de envelopamento e outro contendo a sequência regulatória REV. Outra estratégia foi a eliminação de todas as sequências desnecessárias no sistema, como, por exemplo, TAT e sua porção U3 dos LTRs virais. O U3 do LTR3' tem a função enhancer e promotora de transcrição, podendo levar à ativação de genes celulares próximos ao local da inserção no genoma do hospedeiro e causar efeitos adversos, como a ativação de proto-oncogenes. Sua deleção cria um sistema incompetente em replicação e auto-inativador. Já o U3 do LTR5' é removido e substituído pelo promotor ubíquo de CMV, eliminando a necessidade do transativador transcricional TAT. Embora a terceira geração de vetores lentivirais seja segura, a quantidade de vetores gerados é significativamente menor que os vetores de segunda geração e, por isso, ambos ainda são usados em pesquisas não clínicas. Na quarta geração dos vetores lentivirais, a sequência Psi e RRE foram colocadas após a sequência LTR3'. Assim, esse sinal estará presente durante a produção de vetor, permitindo o empacotamento da fita de RNA positiva, mas estará ausente após a transcrição reversa. Isso torna esse vetor ainda mais seguro. A integração do vetor com a célula hospedeira se inicia pela integração das glicoproteínas do envelope viral com o receptor e correceptor. Essa ligação induz uma mudança conformacional nas glicoproteínas do envelope viral, permitindo sua fusão com a membrana celular e consequente entrada do core do vírus na célula. Uma vez dentro da célula, o capsídeo viral se desintegra e a enzima transcriptase reversa, levada pelo vírus, começa a transcrição reversa da fita positiva de RNA
em fita dupla de DNA. Quando a transcrição reversa é concluída, a dupla fita de DNA se une a proteínas virais, criando o complexo pré-integração, que é então importado para o núcleo de forma dependente de ATP. No núcleo, o material genético transportado pelo vetor é integrado ao genoma da célula hospedeira de forma randômica em células não proliferativas, ou próximos a genes transcricionalmente ativos, no caso de células proliferativas. Essa integração ocorre pela presença da enzima integrase viral. Uma vez que o genoma viral está integrado ao genoma da célula hospedeira, ele pode ser transcrito e traduzido para promover o efeito terapêutico, por exemplo, do transgene exógeno. O tropismo do vetor lentiviral é determinado pelas glicoproteínas de superfície e esse tropismo pode ser alterado ou expandido substituindo as glicoproteínas lentivirais pela de outros vírus, criando pseudotipos desses vetores. As plataformas lentivirais são derivadas do vírus de imunodeficiência humana e suas glicoproteínas de superfície são as GP160. A substituição dos genes que codificam GP160 pelo gene de glicoproteínas de outros vírus levam à formação dos mais variados pseudotipos de vetores lentivirais. Dentre eles, o mais explorado em estudos não clínicos é o vetor derivado de HIV-1, contendo a glicoproteína VSV-G do vírus da estomatite. É importante ressaltar que glicoproteínas homólogas de vírus de diferentes espécies animais podem apresentar tropismos diferentes. Dessa forma, os lentivírus apresentam a grande vantagem de infectar um amplo espectro de tecidos e células difíceis de infectar. Assim, os vetores lentivirais conferem altos níveis de transferência de genes e expressão estável do transgene em uma variedade de tipos celulares não replicativas, como os neurônios e células gliais, mas também em células replicativas, como as epiteliais e endoteliais, além de células de difícil infecção, como as células hematopoéticas, células tronco embrionárias, oócitos e blastocistos. A transdução eficiente, robusta e persistente de células do sangue, como células tronco hematopoéticas, células T e monócitos por vetores lentivirais, resultou no desenvolvimento de várias imunoterapias contra câncer a doenças crônicas infecciosas, inclusive com alguns medicamentos já aprovados para uso em pacientes. As vantagens do sistema do vetor lentiviral ampliaram seu uso para além da terapia gênica, com aplicações adicionais que incluem transgênese de linhagens celulares e de animais experimentais, representando novas estratégias que levaram ao aumento da produção e variedade de animais transgênicos. A viabilidade do embrião após a transdução do vetor lentiviral demonstrou ser muito alta, geralmente acima de 70% em todas as espécies estudadas, incluindo camundongos, ratos, porcos e vacas. A biodistribuição em tecidos é um aspecto importante na caracterização de vetores virais, que tem recebido grande atenção das agências regulatórias por todo o mundo. Esses estudos são importantes para o desenvolvimento de testes clínicos, pois definem o espalhamento do vetor, os órgãos-alvo, toxicidade e transmissão para as células germinativas. Embora cada abordagem de tratamento, incluindo a via de administração e a contribuição da doença subjacente, deva ser avaliada individualmente, a administração intravenosa é de interesse especial porque a disseminação do vetor pode desmascarar efeitos potenciais além do sítio de destino. Os órgãos comumente estudados para a biodistribuição são fígado, cérebro, coração, pulmão, baço e rim. É importante ressaltar que cada pseudotipo lentiviral e sítio de injeção precisam ser avaliados individualmente quanto à biodistribuição. Quando o vetor lentiviral do pseudotipo VSV-G do vírus estomatite é injetado por via intravenosa,
altos níveis do vetor são encontrados no fígado, baço e medula óssea. Por outro lado, quantidades mínimas são encontradas nas gônadas, trato gastrointestinal, cérebro, rim, coração, pulmão e bexiga. Quando esse mesmo vetor é injetado no espaço subretiniano, ele fica retido no compartimento ocular. Quando injetado na mucosa, o vetor só foi detectado no local da injeção. Já lentivírus de HIV do pseudotipo com glicoproteínas de vírus murino tiveram o transgene encontrado no fígado, baço, coração e, em menor quantidade, no músculo esquelético. Já o vetor de HIV do pseudotipo com vírus mocola ou ebola transduz principalmente células musculares. Por fim, o vetor de HIV com receptor de fator de crescimento epitelial, EGFR, transduz predominantemente o baço. A preocupação com a segurança associada à eliminação do vetor viral é extremamente baixa para vetores virais deficientes para replicação, mas é uma preocupação potencial para vetores virais competentes para replicação, como alguns vetores lentivirais. A eliminação de vetores pode ocorrer por meio de uma ou todas as seguintes rotas: excreta, fezes, secreção, urina, saliva ou fluidos nasofaríngeos e pele, pústula ou feridas, e é considerado um fator de risco para o ambiente. Vários estudos não clínicos demonstraram que a quantidade de partículas liberadas depende da via de administração, dosagem inicial do inóculo e número de dias pós-infecção. Quanto mais próximo da administração, maior a quantidade de partículas liberadas. As 3 vias possíveis de administração para a liberação de partículas virais pela urina são no rim, bexiga e próstata. Rotas intravenosas, que levam a uma ampla transdução do fígado, levam à eliminação de partículas nas fezes. A resposta imune pode ser prejudicial para a segurança e eficiência da terapia gênica. A primeira linha de defesa contra uma infecção viral consiste na resposta imune inata, induzida pelo sistema complemento, fagócitos residentes e circulantes e células apresentadoras de antígenos. Então, após a administração do vetor lentiviral ou células transduzidas com ele, pode acontecer a resposta imune primária contra proteínas do envelope ou capsídeo do vetor. No entanto, essa resposta só irá limitar a readministração do mesmo vetor, não afetando a eficácia e segurança da terapia proposta. A segunda linha de defesa consiste na ativação da resposta imune adaptativa, tanto humoral quanto celular, contra o produto do transgene. Os anticorpos contra o produto do transgene neutralizam as proteínas terapêuticas, enquanto os linfócitos T citotóxicos levam à eliminação das células transduzidas. A capacidade dos vetores lentivirais de transduzirem células apresentadoras de antígeno auxiliam nesse processo. A resposta imune contra o vetor lentiviral e o produto do transgene continuam a ser obstáculos importantes para o sucesso e aplicabilidade dos vetores lentivirais para a terapia gênica. Desde o seu desenvolvimento na década de 90 até hoje, a segurança e eficácia dos vetores lentivirais foi melhorada significativamente. Inicialmente, o objetivo era aprimorar o vetor viral. Atualmente, o foco foi redirecionado para o melhor processo de produção e quantidade de vetor produzido, além de ampliar seu uso na clínica. Nesse vídeo, abordamos os principais vetores de vírus de RNA utilizados na terapia gênica, com ênfase em suas principais características, suas limitações e biodistribuição, com base em estudos não clínicos de terapia avançada.